Vox Volkswagen é na Vox. E Eviva Bertolini, sua casa, sua vida. Apresentam Bom Vivan, ano 8. Um oferecimento. Sacaro, simplesmente exclusivo. Eco Energizing, Jurerê Internacional. Espetos, Cozinha Fusion no Floripa Shopping. Logue, a Fatinante. Olá, muito boa noite. No ar o nosso Bom Vivan, transmitido da maravilhosa loja Eviva Bertolini. No programa de hoje eu tenho o prazer de conversar com duas grandes personalidades da cultura catarinense. Elas já estão no seu vídeo. Eu tenho a honra de receber aqui no nosso estúdio a dona Silvia e a dona Anitta Silva Wepke. A gente não pode esquecer do Silva, é isso? Não pode, Wepke da Silva. Olha, o programa hoje eu tenho certeza que você vai se divertir, porque são duas personalidades que vão contar um pouquinho da história da nossa cidade, de personagens que participaram e que participam ainda hoje da nossa vida. O nosso Bom Vivan, você sabe, tem um oferecimento de Vox, Volkswagen é na Vox, e da nossa Eviva Bertolini, sua casa, sua vida. Muito boa noite, estamos começando mais um Bom Vivan, transmitido da maravilhosa loja Eviva Bertolini. E no programa de hoje, como você já pode observar, hoje a gente conversa com a dona Silvia e a dona Anitta. Primeira pergunta, a gente vai falar sobre muitos assuntos, passando pela história. Eu sei que vocês conheceram e sentiram essa transformação de Florianópolis, desde uma cidade pequena, a essência de província, até hoje uma cidade que muita gente já considera como uma metrópole. Porém, vocês recebem o título de filhas do Dr. Aderbal. Isso agora, com a experiência, eu acredito que deva ser com muito orgulho. Mas a minha pergunta é a seguinte, sempre foi assim ou na época da adolescência dava uma vontade de dizer, eu queria não carregar essa pressão, entre aspas? Sem dúvida. Mas, ao mesmo tempo, nós tivemos uma criação e uma educação, tenho certeza, a Silvia concorda comigo, muito, como é que eu vou dizer, embora o papai ocupasse, na época do governo, por exemplo, mesmo mais tarde, um lugar de grande destaque na política, na sociedade, como empresário também, mas nós tivemos uma vida muito normal, vamos dizer assim, porque a nossa mãe, a Ruth, né? A mamãe nos proporcionou isso, né, Silvia? Então, nós tínhamos a casa cheia de amigas, nós brincávamos no quintal, nós andávamos de ônibus, enfim, foi uma infância muito bonita. Ao lado desse aspecto que a Silvia levantou, que a gente sabia da responsabilidade, até porque eu, como mais velha, a Silvia nesse ponto já foi um pouco mais privilegiada, porque já pegou uma outra fase com o papai e a mãe um pouco mais, não velhos, mas um pouco mais maduros. Eu fui a primeira, não é? Então eu peguei já o governo, eu já era quase mocinha, então eu tive assim uma rédea muito curta, vamos dizer assim. Então, mesmo que a gente soubesse, como disse a Silvia, da responsabilidade e tudo, eu também tinha um freio maior, né? Que era aquela educação muito rígida, aquela coisa toda, e isso era um peso. Bom, hoje o nosso Bom Vivan especial, estamos recebendo duas personalidades. Quem soprou no meu ouvido, é claro que já era uma tendência, mas eu queria muito fazer uma entrevista com a dona Silvia e com a dona Anitta. Aí o Dr. Mário Petrelli falou assim, olha, esse ano do centenário é um ótimo ano para você reunir as duas no seu programa. E eu achei que ele foi muito feliz, porque ele tinha percebido isso quando a gente fez o programa especial com o presidente do Avaí, do Figueirense, juntos. Ele falou, gostei muito daquele formato, eu acho que as duas vão dar um grande programa. O Dr. Mário é uma pessoa muito antenada, é uma pessoa muito especial. É um grande amigo. 100 anos, é um ano que marca o centenário. Quais são as lembranças quando colocaram na mesa e disseram, olha, papai vai fazer 100 anos. Quais são, o que foi gerado na mente e que depois se tornou em atitudes? Bem, nós ficamos assim esperando esse centenário, como é que eu vou dizer, como uma maneira assim de corroborar ou de trazer a memória dele de volta no sentido de valores, de toda uma geração de políticos, enfim. Mas pensamos, não é, Silvia, numa missa, que seria no dia 18 de janeiro, que era o dia do aniversário. Mas o Mário é um grande amigo da família, a mãe dele já era a família toda, Gonzaga, Petrelli, já vem dos avós, já vem dos avós, bisavós, então é uma amizade de gerações, né? E o Mário então nos chamou e disse, meninas, vamos fazer
os festejos do centenário do Aderbal. E nós, um armário. E aí ele elencou, né? Uma porção de eventos e tal, que ele sugeriu, que achou, que isso, que aquilo. E nós achamos assim, mas Mário, não vai ser tudo isso, vocês vão ver. E nós fomos assim acatando e conversando com ele e tal. E as coisas aí foram acontecendo. Foram se sucedendo automaticamente. As histórias vão se puxando. Não é? E foi assim, o primeiro momento, para mim, pelo menos, marcou muito a missa, porque ela foi rezada pelo arcebispo, que era o Dom Murilo, que era o nosso arcebispo aqui, que agora é primaz do Brasil, em Salvador, né? Então foi a última missa que ele rezou, a missa solene, uma missa festiva, na catedral no dia 18 de janeiro. Em seguida ele foi para Salvador, aquilo marcou. E ele é parente, longe, ele é Ramos Krieger. Ele é parente, disse, né? Ele ainda disse. Assim, os Ramos que vieram dos Açores. Os Ramos que vieram dos Açores, eu sou católico pelo lado dos Ramos, da minha mãe. Tá, né? Então foi muito bonito, muito especial aquele momento. Eu acho que... eu tenho um exemplo muito claro que eu vou dividir com vocês. Por exemplo, o estádio do Avaí, o estádio da Ressacada, popularmente conhecido, chama-se Doutor Aderbal Ramos da Silva. É um lugar onde eu frequento muito e observo que hoje muitos torcedores não são de Florianópolis. Hoje, em alguns setores, é meio a meio. A gente vê o Manezinho do lado com um cara que veio morar aqui, que adquiriu amor por Florianópolis. Então, essa oportunidade dos 100 anos é de a gente apresentar para essas pessoas e também para a nova geração quem foi o Doutor Aderbal. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Eu acho até que com isso vem um resgate de outras coisas também, a própria de outras história pessoas, da cidade, de outras pessoas, né? Não é que naquela época era uma cidade menor, então é um resgate também, não só da memória do papai, da política, do esporte, enfim, da vida social. Tanta coisa que se puxou e que veio vindo, então muito interessante. Essa vida social que vocês falam é da época dos clubes ou ainda antecede Não, dos clubes? Dos clubes, Lira e Tênis Clube, Avaí, Figueirense, PSD e UDN, café tal e café tal. Os udenistas iam tomar café num determinado café e os PCDistas num outro café. Os PCDistas frequentavam mais o 12, os udenistas frequentavam mais o Lira. Isso não quer dizer que eram inimigos, não, eram adversários políticos. Isso naquela época era era muito marcado, né? É claro a violência que, era outra também. Não, eram todos amigos, eram adversários políticos. Então, era uma coisa... Agora, existia uma fidelidade partidária que até hoje eu lembro e admiro. Naquela época, da política daquela época. Existia primeiro o idealismo, né? E existia aquela paixão pelo partido. Como se tem hoje a paixão pelo Avaí, a paixão pelo Flamengo, se tinha a paixão pelo partido. Eu percebo que algumas pessoas da minha geração, que os pais são políticos, ou tanto o pai ou a mãe, ou o pai e a mãe, e que o filho ele fica arrepiado quando se fala em política. Qual é o sentimento que vocês têm quando vocês ouvem a palavra eleição, campanha, aprovação? Qual é o sentimento da política em vocês? Vocês têm admiração? Eu gosto muito de política, gosto de conversar com os políticos, gosto de ouvir, gosto de ler demais sobre política, mas participar ativamente não. Eu gostei sempre muito da política de bastidores. Era isso que a gente via lá em casa. Porque quando o papai assumiu o governo, nós não nos mudamos para o Palácio, naquela época o Palácio, o Cruz de Souza, o museu hoje. A mãe disse, não, nós temos uma casa grande, boa, um jardim bom, tenho as meninas pequenas, a Silvia era pequenininha. Deba, nós não vamos mudar para o palácio, eu não quero sair da minha casa. Então, muitas conversas, muitas coisas eram feitas todas lá em casa. Quando eu via os senhores todos reunidos, eu gostava. Então, às vezes, a moça ia servir água, eu disse, não, deixa que eu levo. Eu já tinha lá meus 8, 9 anos. Então, a gente se habituou com isso aí. Doutora Aderbal era uma pessoa que ouvia. ouvia? Sabia ouvir. Ouvia bastante. E ele tinha uma frase, Silvia, que tu deve se lembrar, que quando ele tinha alternância de poder, não é? Muitas vezes ficavam na oposição e meio que apagados. E ele dizia assim, doutor, você não vai falar? Não. Passarinho na muda não canta. Uhum. Isso era sinal de que... Fica quieto, que é melhor deixar a poeira baixar. Não é? Então é essa sabedoria que a gente se habituou a ver, sabe? É muito uma recordação muito boa. Doutor Aderbal era um boêmio, ele gostava da conversa com as garrafas em cima da mesa, pelo menos existem algumas imagens que eu pude observar. Isso transformava o ambiente da casa, até o ambiente político mais leve? Ou tinha hora que mesmo no meio da calmaria vinha um papo mais sério? Como é que... Não sei,
Eu não me lembro assim de papai gostar muito de beber na hora que estivesse fazendo política ou não. Quando você sai, não é, com seus amigos para jantar ou enfim, para tomar um aperitivo, tudo bem. Mas eu não me lembro nada desse sentido. Você eu me lembro, Anitta? assim, muita seresta lá em casa, muita Isso música. aí, Eu mas me aí lembro era muita música. seresta. Sim. Todos os aniversários Puxada. tinha seresta, tinha regional. E o seu Haroldo Pesce tocava o bandolim, o outro tocava o violão, o Dutra tocava o violão 7 cordas. Ele Era uma gostava de coisa música. maravilhosa. Então sempre tinha música. E a mamãe tinha amigas que tocavam piano, que cantavam, até cantavam naquela época lírico. Né? A gente, como criança, achava aquilo assim, a gente às vezes achava um pouco de graça, porque, né? Mas era assim. Então, música tinha sempre. Então, isso tornava os aniversários e as reuniões lá muito em casa boas. Sempre. Eram normalmente na varanda. Papai mandava buscar mesas do Clube 12, era ali alguma coisa Se feita em inventava casa. surva em uma lona do Arataca. Sim, minhas lonas Porque não tinha os da toldos, não empresa tinha do lona Ed, branca naquela época. Não tinha ninguém pra alugar, né? Porque geralmente, e principalmente no aniversário dele, porque chovia. Esse aqui que você tá Era falando. clássico. E então, as reuniões aconteciam geralmente na varanda da casa do Com toda a casarão. simplicidade. Com toda a simplicidade, com tudo feito em casa. Quer dizer, as Era pessoas muito iam bom. entrando, tinha música, era gostoso, era tudo. Família se reunia sempre, né, Silvia? Todos os aniversários da família inteira aí, os tios avós, os primos, a casa enchia. Era muito bom, realmente. Ele gostava muito de. Ele Muito era de alegre, gente, papai. Ele gostava de gente, de reunir, gostava muito de conversar, era um grande papo. Né? Onde ele estava numa roda, geralmente ele monopolizava o que ele gostava de falar. Gostava de contar piada, não? E tinha também, mas ele tinha uma memória privilegiada. Então ele contava casos assim, quando ele estudou no Rio, né, quando ele era jovem, que ele conheceu fulano, Beltrano, aí contava um monte de coisas engraçadas. Então monopolizava geralmente, né? a conversa. E o papel da mãe, né, em todo esse contexto? Ah, foi muito importante. Nossa, Foi muito fundamental. importante. Foi para nós e para ele também. Para ele, Deus Não é? tem, E né? ela sempre fez isso assim, sem fazer disso um grande alarde, Não. quer dizer, ela estava sempre disponível para todos. Do lado sempre do papai e disponível para... É. E a última palavra sempre era dela. Era dela, ele nunca disse sim nem não. Não, isso é com sua mãe. Isso é com A gente sua mãe. perguntava E se é com nunca sua mãe. desautorizou. Não, e ele também dizia assim, não, geralmente a última palavra é minha. Eu sempre digo assim, sim senhora. Então, nesse ponto, ela deu muita tranquilidade para ele fazer o que ele gostava, que era a política e também como empresário. Enfim, ela deu sempre muita tranquilidade nesse sentido. E sempre foi um muito equilíbrio conosco. para nós, não é, Foi, Silvia? pra Também, nós porque foi uma maravilha. ele estava em qualidade, mas não em quantidade, porque ele não E a gente- estava muito em casa. E a gente Claro. aproveitava quando ele estava em Sim. casa, então a gente sugava o máximo. E ele também, ele Gostava. conversava, gostava, Contava dava muita coisas, atenção. dava. Mas era um tempo menor. Eu tive a oportunidade de conversar com o governador Raimundo Colombo aqui, nos nossos estúdios. Ele falou que um dos sentimentos que ele tem é que ele perdeu muitas fases dos filhos, da própria família. O doutor Aderbal, até por juntar essas coisas em casa, provavelmente ele deve ter tido mais contato com os filhos do que os políticos normais de hoje em dia, por exemplo, né? A vida era outra também, Era né? diferente. O ritmo é o... Era outro ritmo. Ele almoçava em casa, né? Mesmo depois do governo. Não fala na época Não, do na governo. época do mesmo governo foi depois. Diferente. Mas depois, ele almoçava em casa, desligava o telefone. Depois do Ele almoço, descansava ninguém- meia horinha. Descansava meia horinha. 3 horas da tarde ele saía de novo. Então, ele tinha uma rotina, não é? Não no governo, digo depois. Então, ele continuava com a vida da política, sempre com a política, sempre como empresário. Depois, as pescarias que ele gostava e tudo. Ele conseguia conciliar. Mas ele tinha, na realidade, uma rotina. Era O comum, esporte também, que ele O gostava. esporte também. era comum ver o doutor Aderbal bravo? Como é que era o bravo dele? Em casa, nunca vi. Nunca vi também. Na política devem ter visto, pessoas sabem disso, está na biografia do Tancredo, tem várias passagens. Neste livro aqui, Mas, inclusive, né? é. Luiz Henrique Tancredo, né? É, a Dr. biografia Deba, dele Poder está e muito boa. Generosidade que do nós Tancredo. trouxemos. Doutor Para Deba, você. doutor presente, muito obrigado. Poder e generosidade. Continuando? E- O bravo ficou para a parte dos outros. Não. Ele, em casa, ele era um doce de convívio. Um doce de convivência. Nunca vi reclamar de alguma coisa assim de uma maneira mais irritada, nunca vi reclamar comida, sabe? Não, era de uma convivência adorável mesmo, né, Silvia? Sem dúvida. E depois, inclusive, mais velho, que ele ficou com problemas de saúde, ele tinha problema respiratório, ele teve um problema de visão muito grande, fez umas cirurgias na vista e depois, enfim.
Ele enxergava muito pouco. Nunca reclamou, nunca se ouvi queixou. queixar-se, nada, sabe? Então ele não tinha, vamos dizer assim, uma amargura, não tinha. Apesar dos muitos percalços que passou na saúde, em tantas outras coisas, mas ele não tinha esse lado. Esse momento que a senhora fala é um momento que antecede talvez até a própria despedida dele aqui. Como é que foi para vocês ver partir o pai, a lenda, a cidade deve ter se transformado? Qual é a lembrança desse período também? Porque isso marca muito a gente, né? Eu acho que nós fomos todos nos preparando, porque o último ano foi um ano difícil. Não é? Porque ele tinha efisema pulmonar, enxergava pouco, então foi ficando muito difícil. Ele lutou muito, né? E lutou assim, com uma tranquilidade, com uma serenidade, com uma dignidade invejável, realmente. E então nós já estávamos todos preparados. É claro que é difícil, é muito difícil. Foi como se aquela árvore frondosa viesse abaixo, porque era uma árvore, né, sob a qual a gente sentia aquela sombra, aquela proteção. E a segurança, assim, né? Que a gente tinha. Tudo isso que significava aquela árvore frondosa que ele significava, né? Então, foi claro que foi difícil. Mas, e até para a mamãe também. E a preocupação maior também nossa foi a mamãe. Não é? Porque a vida da mamãe sempre foi assim, muito com o papai. Foi sempre o amor, o grande amor da vida dela. Ela via o mundo pelos olhos dele, né? Eles se amavam muito. Quer dizer, era tudo um grande muito, amor. Muito respeitoso, era muito bonito. Nunca vi uma discussão, uma palavra mais ríspida. Absolutamente nada. Isso, assim, é uma coisa que me chama muita atenção. Quando havia qualquer coisa que não gostava, você notava que ficava mais quieta e tal, mas quer dizer, a gente nem percebia. Nem percebia. Porque nunca era dito absolutamente nada, não transmitiam nada. E eles se entendiam muito bem. Então, para ela, depois foi muito difícil e a gente teve que, então, né, se desdobrar, dar o suporte, etc. E tal. Então, nesse sentido também, não é? A gente sentiu que teve que ampará-la. Engraçado. Apesar dela ser muito forte. Vocês dois comentando, assim, é uma coisa tão distante da sociedade de hoje em dia. Infelizmente, o que eu vejo na geração hoje é rápido, é fácil a disponibilidade para briga, para luta. Infelizmente, é uma pena. E pelo menos a gente tem algumas boas referências, pelo menos em livro. Que bom. Hoje no nosso programa estamos conversando com a dona Silvia e a dona Nita Silva Webke. O programa de hoje está muito bacana e eu quero falar para você do Interplay. O Interplay é um evento que você sabe que acontece em Jurerê Internacional, está na sua 7ª edição e vai ser, sem dúvida alguma, a melhor edição. Por quê? Porque dessa vez, além de envolver todo o Jurerê Internacional, as grandes festas vão acontecer no Stage Music Park, que já está sendo preparado para a 7ª edição do Interplay. Mais informações você encontra no site do Interplay, que é o www.interplay.com.br. E se você assiste o nosso programa pela internet, em vários lugares do Brasil vão acontecer os warm-ups, que são as festas que antecedem, que apresentam o Interplay para todo o Brasil. Afinal de contas, é uma festa que recebe as melhores pessoas de todos os lugares do Brasil. Inclusive, o Interplay foi eleito a melhor festa do Brasil em 2009. A gente vai para um breve intervalo comercial e voltamos em seguida com mais papo, com mais histórias do Dr. Aderbal. Um pouquinho da história, eu sei que o amor, a paixão pela música é grande. E vamos falar um pouquinho de moda também, dona Silvia. O programa está apenas no meio. A gente vai para um breve intervalo comercial e voltamos em seguida. Você está assistindo Bom Vivan, ano 8. Um oferecimento. Plano Unimed Empresa. Toda empresa precisa.
a sua pode. Werner Coiffé, Shopping Iguatemi. Supermercados Imperatriz, até o preço é melhor. Solo Sede, design no ponto certo. Tem dia ensolarado e dia de trabalhar. Tem dia tarefado e dia pra descansar. Só na Vox todo dia é um bom dia pra comprar. Tem ofertas e vantagens pra você economizar. Na Vox todo dia tem sonho realizado. Dia de comprar na Vox é negócio fechado. Tchup, tchurururu. Dia D. Tchup, tchurururu. Dia D. Dia D. Dia de comprar na Vox. Venha conferir e economizar. De noite e de dia, mais economia. Super Imperatriz. A vida com sabor e alegria. Super Imperatriz. Tudo de gostoso e com variedade. Gostinho de felicidade. Yeah! Super Imperatriz. O Imperatriz é tudo de bom. Imperatriz, até o preço é melhor. Lughe, affatinante.